você está no canal A Contadora de Histórias com Rose Leite. Hoje eu trago para vocês uma história muito triste, mas deve ser contada. A pedido da filha de uma das partes, eu trago essa história para vocês. Há muito tempo atrás, um jovem casal se conheceram na escola. Ele estava desempregado, 17 anos, ela também 17 anos, uma família um pouco mais instável financeiramente. Seu pai possuía uma empresa, pequena empresa numa pequena cidade, e o jovem estava desempregado. Porém, os pais da jovem também tinham uma fazenda, e o garoto, como estava acostumado a lidar com cavalos, enfim, a jovem contou a ele que havia emprego para ele na fazenda do seu pai, ou também na empresa. Então ele foi para uma entrevista de emprego, um jovem lindo, de olhos verdes. Eles combinavam, ela tinha os olhos azuis. E ele foi fazer a entrevista de emprego, deu tudo certo, ele foi trabalhar na fazenda, cuidar dos cavalos. Ele montava muito bem, ele entendia do assunto. E eles continuaram, 17 anos, terminando o colegial, continuaram estudando e começaram a se gostar. E, enfim, chegou um grande dia, passou-se meses de namoro sem que os pais soubessem, Então ele resolveu, falou a ela que pediria ela em namoro para o seu pai, porque eles já haviam feito uma amizade, patrão e empregado, uma amizade, e o trabalho do jovem era muito bom na fazenda, os cavalos o amavam. Então, a família também passou a gostar e confiar muito no trabalho dele. Ele tomou coragem e foi até o pai da jovem. Contou que eles estavam namorando às escondidas, mas que ele queria oficializar esse namoro. Então ele resolveu pedi-la em namoro ao pai. O pai que parou, ficou cabisbaixo. O que eu vou fazer numa situação dessa? O que um pai faz numa situação dessa? Mas enfim, não foi o pensamento daquele pai. Aquele pai simplesmente achou impossível que os dois pudessem namorar e muito menos um futuro juntos. Foi onde o pai falou para o jovem que não havia como eles namorarem ou terem um futuro juntos, porque eles eram de classes sociais diferentes. Naquele tempo havia muito disso. O pobre namora com o pobre, casa com o pobre. O rico namora e casa com o rico. Naquele tempo era assim que as coisas aconteciam. Então ele foi rejeitado por ser pobre. Mas não havia outra solução, ele tinha que sair do emprego também. Então ele saiu do emprego, pediu demissão. Terminou, era o último ano de escola, terminaram o namoro, obviamente, porque era proibido. E o jovem resolveu sair da cidade. Contou toda a história para os seus pais e resolveu buscar a vida longe daquele local, porque ele estava sofrendo muito. Eles haviam se apaixonado, é aquele amor puro, porque não há como ficar no mesmo ambiente, na mesma cidade, na mesma escola. Eles conviviam, eles se viam, cidade muito pequena, não tinha como não se encontrarem na igreja, nas missas de domingo. Não havia como. Então ele foi embora, foi para bem longe. O tempo passou, ela também, mesmo amando aquele jovem que ela amava fervorosamente, se casou, porque seu pai não aceitava que ela se casasse com uma pessoa de uma classe inferior. Então ela se casou com um jovem do gosto do seu pai, fez a vontade do pai. Mas aquele outro jovem apaixonado, que viajou, que foi embora para longe, conheceu outras pessoas, viveu outras experiências. E lá, depois de muito tempo, então ele se casou também, fez uma família. A moça teve filhos, teve 2 filhas. O jovem não me foi passado quantos filhos ele teve, mas teve família também. Viveu feliz como um homem digno, criou bem seus filhos. Ensinou a eles o respeito, o amor, e ensinou a eles que não há diferença, que quando se ama não é a classe social que vai impedir esse amor.
Mas muitos anos se passaram e uma das filhas da jovem, antes da sua mãe perder totalmente a consciência, já vou contar para vocês o que aconteceu com essa mãe. Muitos anos se passaram, a mãe já era idosa e aconteceu que a mamãe, aquela jovem apaixonada, nunca esqueceu o seu primeiro amor. E um dia, já viúva, ela resolveu contar para uma das suas filhas, ou para ambas, a história do grande amor da vida dela, por que ela não pôde viver aquele amor. Então, a filha resolveu colocar tudo isso no papel, ela escreveu, porque um dia, uma pessoa assim como eu pudesse estar contando aqui para vocês. E essa mãe teve a doença terrível chamada Alzheimer. Ela teve Alzheimer e aos poucos a sua mente foi esquecendo, esquecendo e esquecendo. A parte triste disso tudo é que a mente dela só ficou nas lembranças do passado. Naqueles poucos meses em que namoraram, que ela namorou com o homem da vida, o sonho, o príncipe encantado. Então a sua mente voltou, viajou e estacionou lá no passado. Só lembrava das coisas do passado. Sorte das filhas que ela, enquanto havia memória, ela conseguiu contar, porque depois nem mesmo das filhas ela lembrava. Raras vezes ela conseguia reconhecer uma das filhas. E sua filha, muito comovida, um dia resolveu procurar o amor da mãe. Ela queria entender como é que um pai impede, por classe social, o pai impede que a filha seja feliz. Então esta jovem procurou e procurou, usou meios que hoje temos, tecnologia, internet, e encontrou o amor da vida da sua mãe. Sua mãe já com Alzheimer, muito debilitada, mas ela queria ver se havia alguma reação, porque às vezes quando você traz algo tão importante para a vida da pessoa, ela pode voltar. Eu acredito que há uma esperança, uma chance de que essa pessoa volte. E a jovem fez a mesma coisa. Então quando ela encontrou, e não estavam tão longe, depois de muitos anos ele havia voltado a morar numa cidade perto, foi fácil de encontrá-lo. Porque em cidades pequenas as pessoas se conhecem e guardam memórias. E foi por essas memórias que ele foi encontrado. Então esta jovem apresentou-se a ele, contou tudo. Fez ele reviver a história do passado, onde ele chorou, também já viúvo, Ele vivia sozinho. E ele aceitou o desafio de encontrar-se com sua amada do passado, com o grande amor da sua vida. Isso parece novela, Parece filme, mas é real. Tem muitas pessoas vivendo esse Alzheimer aí, mundo afora. É muito triste esquecer. É muito triste não se carregar consigo uma bagagem de lembranças. Ela já não tinha quase nada, ela só tinha meses de uma felicidade que passou muito rápido. É o que ela tinha dentro de si, era isso, que também iria se apagar. Então marcaram o encontro, as filhas o receberam com muito carinho, já um senhor idoso, Mas ele tinha boa memória. Então ele contou tudo às filhas, como eles sentiam, as brincadeiras que eles faziam no horário de recreio da escola, Porque era o último ano, mas brincavam, namoravam, um namoro de respeito. Um namoro que nunca ultrapassou aquelas barreiras da decência. Um namoro puro, que não se vê mais. Então ele contou toda a história. E suas filhas, emocionadas, choraram enquanto ouviram a história. E chegou o grande momento de colocá-lo frente a frente com sua mãe. Frente a frente com o amor da sua vida. Ele olhou para ela e os olhos, ele comentou que os olhos eram os mesmos, porém havia um profundo vazio nos olhos dela.
É como se ela não estivesse mais ali. E de certa forma ela não estava mais. Ela havia voltado, ela havia feito uma viagem para meses de felicidade lá atrás. Então ele pegou na sua mão, ela olhou bem nos olhos e disse: quem é você? Aí ele se apresentou: eu sou tal pessoa, você não se lembra? Aí ela olhou e ela disse: não, eu não sei quem é você, mas eu vou te contar uma história, porque ela contava para todo mundo. Então ela contou sobre o tempo em que ela conheceu o amor da sua vida. E enquanto ele segurava a sua mão, ela refez todos os passos que os dois fizeram juntos e ele fechou os olhos e viajou com ela. Voltaram as caminhadas de mãos dadas na praça, o tempo em que podiam dar um beijinho roubado, rapidinho, sem que ninguém visse, mas era só aquele selinho. E assim ele reviveu aquele momento com ela, porque era tudo que ela tinha para dar, e ela lhe contou a história, levou ele para o passado junto com ela. E então ele disse para ela: mas eu estou aqui, eu voltei e eu tenho a esperança de poder estar contigo agora. Aí ela olhou para ele: eu não sei quem é você, mas eu vou te contar uma história. E começou tudo de novo. E assim ficava, ela dava alguns... Assim, como é que eu vou explicar sobre o Alzheimer? Como é? Se você entende sobre isso, fale também, deixa nos comentários. Mas ela voltava, ela repetia, ela não tinha mais como estar ali no presente. Eram lapsos, eram rápidas as conversas dela ali, o resto era tudo passado. Ela voltava e era recorrente. Era uma viagem andando em círculos, indo e voltando, mas ela ficava mais no passado. Suas filhas relataram que ela ficava muito mais calada, com o olhar no profundo vazio. Ela já havia perdido a noção de comandar, não sabia mais comer sozinha. Ela não conseguia nem suas necessidades fisiológicas, ela sentia, ela precisava de ajuda. Um corpo, um coração, uma vida e um total vazio. Aí eu fico imaginando como deve ser triste viver só no passado, só lá no passado, pouco tempo de experiência, mas aquilo ali lhe valeu a vida, porque foi o que manteve a sua mente viva até o dia em que ele voltou. E ele, segurando a sua mão, ele chorou muito, pediu perdão porque ele não lutou. Ele disse: eu fui covarde. Ela não entendia nada, ela só ficava olhando para o vazio, mas ele falava: eu fui covarde porque eu não lutei por nós dois. Eu só aceitei a palavra de um homem e eu, como homem, desisti antes mesmo de tentar. E fui embora, mas hoje eu voltei para te pedir perdão. Mas era tarde, porque ela não sabia quem ele era. Mas ela estava lá no passado, vivendo aqueles meses de felicidade. Aí eu pergunto para vocês: qual é o problema de pessoas que interferem no amor dos outros? Nós precisamos nos conhecer para que possamos ter lembranças, cultivar o amor para que a gente possa ter lembranças. Ela ficou somente com meses de boas lembranças, porque ela esqueceu até mesmo das filhas. O marido, nem sequer ela lembrava que ela havia tido um marido, ela esqueceu dele completamente. Quando ela via fotos, ela não sabia quem era, mas fotos bem antigas, onde ela estava jovem, ela reconhecia. Somente meses do passado.
somente aqueles meses que ficaram dentro da sua mente. Então, essa sua filha que contou a história, que encontrou o homem do qual sua mãe havia amado profundamente até o último dia da sua vida, essa mesma filha procurou a contadora de histórias e pediu que contasse, porque assim ela estaria honrando a sua mãe. E reparem vocês que eu não citei nomes de ninguém durante o vídeo inteiro, nem mesmo nomes fictícios eu não coloquei, porque ela pediu que não houvesse nomes, nem mesmo da cidade. Mas a gente contou a história e que sirva como reflexão para cada um de nós. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, ou depois de amanhã, ou depois. O passado é importante porque ele nos move para um futuro melhor, mas nós devemos nos desprender do passado. Se não tem como voltar, não foi criada uma máquina do tempo. Se essa máquina existisse, com certeza não haveria o Alzheimer. Ele não existiria porque ele machuca famílias inteiras. E para quem não leva a sério essa doença, é uma doença terrível, não tem como não se emocionar falando dela. Assim como tem pessoas que já passaram dos 100 anos e suas mentes estão brilhando como de um jovem, existem jovens de 60 e poucos anos, 70, que não têm mais memórias. E é muito importante cuidarmos dessa memória. Hoje eu estou falando aqui com vocês, mas daqui a pouco eu posso ser só lembrança também. Mas que possamos ser lembranças boas, que as pessoas lembrem quem fomos. Que nós possamos nos lembrar quem fomos e o que somos. Que não se apague das nossas mentes as pessoas que amamos, as pessoas que nos protegeram, que nos guardaram, que cuidaram de nós. É isso que eu trago para vocês hoje. Poderia ter sido uma história linda. Eu demorei muito tempo para poder chegar aqui e contar, porque você entra na história. Se você tem emoções, se você tem sentimento, você precisa viajar, você precisa ir lá dentro. Caso contrário, não conte uma história. Eu fiquei muito tempo parada, porque igual a essa história tem muitas outras semelhantes. E então eu travei por muitos meses sem conseguir contar, porque assim como muitas outras pessoas aqui na plataforma que vêm contando histórias, tem histórias que machucam demais. E acaba que porque você precisa se envolver, você diz, não, eu não vou me envolver, eu só vou contar. Não há como, não existe como, a não ser que você não seja desse planeta, que você não haja sentimento dentro de você. Porque se você é um ser humano cheio de amor, aquele amor de Deus, você vai se envolver sim. Então você trava, porque você vai vivenciar como a moça que foi abandonada, a moça da Espanha que foi abandonada. Quando eu contei aquela história, conforme eu ia lendo o e-mail dela, enquanto ela ainda estava aqui, porque foi só o começo daquela história, me desculpe, mas eu preciso falar disso. Eu podia, enquanto eu lia, eu sentia o gosto do vinho na minha boca. Quão profundo eu entro nas histórias. Fica difícil voltar e fingir que tá tudo bem. Porque existe sentimento aqui e aqui. As duas coisas precisam estar juntas. Eu amadureci, eu aprendi muita coisa contando as histórias de tantas pessoas aqui. Mas o Alzheimer mexeu comigo de uma forma que eu não consigo explicar. Trouxe tristeza, sim, trouxe tristeza, porque eu não conseguia imaginar como contar isso. Até aqui tudo bem, talvez eu não remova esse vídeo como eu fiz com vários. Mas eu tomei coragem, hoje é a antevéspera de Natal, o ano 2023, e eu sou contadora de histórias.